E tudo bem? Então, nesse vídeo nós vamos falar sobre o modelo Cinefin, é um modelo que tem tudo a ver com gestão de projetos, usado na tomada de decisões. Então vamos para o vídeo, é isso aí. O desenvolvimento da ciência da gestão se enraiza na crença de que os sistemas são ordenados, sendo apenas uma questão de tempo e recursos descobrir as relações de causa e efeito neles existentes. Entretanto, nem sempre isso é verdade, e o conceito Cinefin explora exatamente esse fato do mundo real. A escolha do ciclo de vida do projeto e da abordagem de gestão e, consequentemente, dos papéis que serão necessários no projeto está diretamente relacionada ao entendimento do contexto, capacidade de observação e análise de dados relevantes. O Cinefin, desenvolvido por Curtis e Snowden em 2003, é uma estrutura com capacidade de proporcionar aos tomadores de decisão elementos que podem ser usados para dar sentido a uma ampla gama de problemas. O Cinefin tem 5 domínios, 4 dos quais ocupando quadrantes do retângulo mostrado na figura, chamados de simples, complicado, complexo e caótico. O quinto domínio, na área central do retângulo, é chamado de desordenado. No domínio simples, as relações de causa e efeito são conhecidas e de natureza empírica. O modelo de decisão para este domínio considera a análise e avaliação dos fatos, verificação de sua natureza ou em que categoria se encontra o problema, e aplicar a melhor prática que soluciona o problema. No domínio simples, as pessoas já sabem quais ações são necessárias, o que devem fazer e como devem fazer. Em seu artigo, Curtis e Snowden usam a metáfora do rio raso para o domínio simples, porque é aquele que qualquer um pode atravessar. O domínio complicado considera que, embora existam relações estáveis de causa e efeito, estas podem não ser totalmente conhecidas, ou podem ser conhecidas apenas por um grupo limitado de pessoas. Fazer a terraplanagem de um terreno, abrir uma loja no shopping, erguer uma ponte, construir um galpão, criar uma nova linha de produção, instalar um sistema elétrico, podem ser exemplos de projetos no domínio complicado. Não é incomum um projeto iniciar tendo seus objetivos bem definidos, mas na medida em que se desenvolve e avança, aparecem mudanças capazes de impactar os requisitos e escopo iniciais. Ou pode ocorrer que nesse projeto seja necessário usar uma técnica ou tecnologia pouco conhecida. No domínio complicado, a opinião de especialistas, a apuração de fatos e o planejamento são apropriados. O modelo de decisão para o domínio complicado considera a análise e avaliação dos fatos, buscando identificar relacionamentos de causa e efeito e a aplicação de boas práticas. O domínio complexo estuda como padrões emergem através da interação de muitos agentes. São situações em que os resultados não podem ser previstos com precisão, independentemente do nível de especialização ou esforço investido na solução. O modelo de decisão para o domínio complexo considera que existem múltiplas perspectivas para a natureza de uma situação ou problema, sendo necessário trabalhar com opções ou com ferramentas diferentes para criar uma prática emergente. No domínio caótico, não existem relações perceptíveis de causa e efeito e o sistema está turbulento. O modelo de decisão para esse domínio é agir rapidamente, de forma decisiva, para reduzir a turbulência. Podem ser feitas intervenções objetivando mudar a situação do domínio caótico para os domínios simples, complicado ou complexo. Por outro lado, o domínio caótico é propício para abrir novas possibilidades e criar condições para a inovação. O domínio desordenado, na área central da figura, representa o caso em que não há suficiente clareza sobre qual domínio deve ser aplicado na análise de um determinado problema ou situação.
Em outras palavras, não dá para saber se devemos aplicar o domínio simples, o complicado, o complexo ou mesmo o caótico. Do ponto de vista do gerenciamento de projetos, para um projeto cujas características indiquem que o mesmo se encontra no domínio simples, poderá ser escolhida uma abordagem tradicional e leve, contendo apenas o essencial. Nesse domínio, funciona o uso de meios já disponíveis e se adequar à melhor prática. Para um projeto no domínio complicado, pode ser utilizada uma abordagem tradicional completa e detalhada, com todos os artefatos, ou uma abordagem híbrida. Não se deve perder de vista que esse domínio demanda a presença de especialistas para implantar soluções. Por sua vez, para um projeto no domínio complexo, recomenda-se uma abordagem ágil, como o Scrum, por exemplo, ou uma abordagem híbrida. Os projetos de desenvolvimento de software se inserem no domínio complexo, uma vez que são projetos com requisitos em evolução, alto risco ou incerteza significativa, sendo o escopo frequentemente não entendido no início do projeto ou um escopo que evolui durante o projeto. Os métodos ágeis passam menos tempo tentando definir o escopo no estágio inicial do projeto e passam mais tempo estabelecendo o processo para descoberta e refinamento constantes. Nesse ambiente, existe a possibilidade de diversas soluções possíveis. Portanto, o trabalho no domínio complexo demanda experimentação. Finalmente, se o projeto está no domínio caótico, deve-se, em primeiro lugar, buscar a eliminação de incertezas, que criam o caos. E, tão logo isso seja conseguido, trabalhar para trazer o projeto para um domínio complexo ou complicado. Lembrando ainda que pressa, dados parciais e falta de diversidade podem afetar negativamente a escolha sobre que domínio o projeto se encontra. Falando sobre a pressa, podemos dizer o seguinte: se por um lado cada vez mais existe a necessidade de fazer as escolhas com rapidez, isso pode ser uma armadilha na tomada de decisão. Afinal, a pressa é inimiga da perfeição. Dados parciais também são parte do desafio. A coleta de informações é fundamental para entender o contexto, uma vez que permite ter uma visão mais completa da situação. É importante ter as informações necessárias para fazer uma boa escolha. Por sua vez, a falta de diversidade de pensamento pode levar a decisões ruins. Em outras palavras, um grupo com visão limitada pode perceber a realidade de forma diferente do que ela realmente é. Discussões melhores resultam em melhores escolhas. Mas isso não vem de puro achismo. Um estudo da consultoria McKinsey de 2018, ver link na descrição do vídeo, reforçou a ligação entre a diversidade e o desempenho financeiro das empresas, sendo fonte de vantagem competitiva. De tudo isso, é relevante compreender que a escolha da abordagem de gestão de um projeto e seu ciclo de vida não deve se basear em crenças e experiência pessoal apenas. Agora, olhando de outra maneira, a estrutura Cinefin possui dois domínios grandes, que são o domínio da ordem e o domínio da desordem, cada um com dois domínios menores dentro. No domínio da ordem, do lado direito, a fronteira mais importante para a construção de sentido é aquela entre o que podemos usar imediatamente dentro da área chamada simples e o que precisamos gastar tempo e energia para descobrir dentro da área chamada complicado. No domínio da desordem, do lado esquerdo, as distinções sobre a capacidade de ser conhecido são menos importantes do que as distinções de interação, isto é, distinções entre o que podemos padronizar, o que é complexo, e o que precisamos estabilizar para que surjam padrões, o que é caótico. A escolha da abordagem depende das variáveis e condições que formam a situação específica, que formam o cenário e a situação específica de cada projeto. Eu sugiro que vocês assistam os vídeos sobre abordagem e gestão de projetos que estão disponíveis no canal. Os links estão na descrição do vídeo. É isso aí, até a próxima!